voltando com medo, mas de baixo e precedidos pela graça do Senhor. É o que nós veremos agora na história do retorno dos filhos de Israel ao Egito para se encontrarem com o governador do Egito, que eles não sabiam era o seu irmão José. Abramos as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 43, versículos 15 a 25, que são a história desta viagem de regresso, de retorno dos filhos de Israel ao Egito. Gênesis 43, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, e escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, quantas vezes nós somos semelhantes a estes homens, tememos de chegar à Tua presença por causa dos nossos muitos pecados, por causa de nossos tropeços. Quantas vezes também, ó Deus, tememos ir ao nosso irmão que pecou contra nós ou contra quem pecamos, buscando reconciliação, porque tememos, ó Deus, o que pode acontecer. Mas o Senhor tem nos ensinado que em Ti, ó Deus, há misericórdia e copiosa redenção, que em Ti, ó Deus, os nossos temores são todos eles aplacados, retirados do nosso coração, porque o Senhor nos amou primeiro. Ensina-nos, Senhor, nestas páginas do Antigo Testamento, a termos os nossos olhos abertos a fim de vermos a luz do Evangelho de Cristo, aquele que nos amou primeiro. E que, deste modo, Senhor, sejamos também estimulados, sejamos, ó Deus, dirigidos por este amor, a vivermos em resposta a este verdadeiro amor que lança fora todo medo. Ilumina-nos, Senhor, nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que todo este assunto que aparece nos capítulos 43 a 45 do livro de Gênesis é regido por uma palavra que é apresentada ali na ordem de Jacó, no versículo 2, o verbo imperativo, uma ordem, voltai. Uma palavra que indica, de fato, uma volta física de um lugar para o outro, mas uma palavra muito especial na Bíblia, porque este verbo, o verbo shuv, na língua hebraica, é o verbo usado para arrependimento. Arrepender é voltar. Portanto, mesmo que haja aqui retornos geográficos, físicos, de Canaã para o Egito, há principalmente um retorno espiritual do coração para Deus. No entanto, nós sabemos, meus irmãos, que voltar não é algo fácil. Nunca é fácil.
Porque voltar significa encarar memórias, admitir decisões erradas, reconhecer palavras malditas, tratar de pecados que ainda não foram tratados. Voltar é caminhar em direção ao lugar em que falhamos. E é isto que está acontecendo na vida dos irmãos de José. Eles voltam ao Egito e esta volta, este retorno não era apenas uma viagem, era um confronto. Eles voltam para serem confrontados em seu pecado. Eles carregavam um peso de um pecado não resolvido. Eles haviam vendido seu irmão, traído e enganado seu pai, e esta culpa que fora enterrada por já quase 30 anos, lembrem-se, José ficou 20 anos no Egito, os 7 anos de prosperidade já haviam passado, e agora talvez já era o segundo ano da seca, portanto 29 a 30 anos de culpa pesando no coração, na consciência daqueles homens. Mas Deus os força a voltar, pela sua disciplina, que pode parecer algo ruim, mas ela é boa. Deus deu a eles carência de pão para que eles pudessem voltar ao Egito, porque precisavam de pão. Mas no Egito eles encontrariam mais do que pão, eles encontrariam redenção. O perdão de Deus os aguardava. A graça de Deus já estava preparando uma mesa de perdão, de reconciliação e de paz. E eles não sabem disso. É por isso que a história deste retorno, ela é marcada não propriamente pela graça, embora a graça envolva toda esta história, mas ela é marcada da perspectiva destes homens, da perspectiva dos futuros patriarcas de Israel, dos filhos de Jacó, ela é marcada pelo medo. Eles vão com medo, mas o que eles encontrarão é a graça. No capítulo anterior, ou melhor, na parte anterior deste capítulo, na primeira parte, nós vimos que o dinheiro havia sido devolvido. E eles então temem voltar. O pai ordena que eles voltem, mas eles temem este retorno por causa desse dinheiro que havia sido devolvido. A graça despertou no coração deles, ao invés de produzir alegria, ao invés de produzir contentamento, ela despertou pânico. Porque a consciência estava ali os acusando. Como Deus pode ser bom para aquele que é mau? Esse era o problema. Por que Deus tem nos dado este cereal e ainda de forma gratuita se nós somos maus? Se nós fizemos tanta maldade com o nosso irmão e com o nosso pai? Mas a fome apertou e agora eles voltam. Eles voltam trazendo Benjamim, o filho preferido de seu pai. O outrora filho preferido era José. E eles fizeram maldade com José, porque odiavam José, diz o texto bíblico. Mas agora, o filho que substitui o lugar de José na família, como filho predileto, como filho do coração de Jacó, é Benjamim. Como eles vão tratar esse filho? Eles voltam com Benjamim. Voltam com dinheiro que havia sido devolvido nos sacos. Voltam com mais dinheiro para comprar cereal. Voltam com presentes, as coisas mais ricas que possuíam. E principalmente eles voltam cheios de culpa. Cheios de culpa. Eles acreditam que estão entrando numa armadilha. Que toda aquela situação de graça, na verdade, era uma armadilha para colocá-los como escravos de José. Que eles não sabiam que era José. Mas, na verdade, eles estão entrando num processo, o processo de restauração. Deus está tratando com eles para restaurá-los. Portanto, meus irmãos, o tema destes versículos que nós lemos, em Gênesis 43, os versos 15 a 25, é que a graça de Deus, ela precede a volta dos seus servos, apesar da culpa e do medo. A graça vem primeiro, o amor vem primeiro. Ela precede nosso arrependimento. Quando nós nos voltamos a Deus com o coração doído pela culpa, arrependidos pelos nossos pecados, a graça e o amor já vieram primeiro. E este texto vai nos ensinar esta verdade.
Porque mesmo quando voltamos cheios de temor, a graça de Deus, ela é preveniente, ela antecipa o nosso temor. Geralmente os teólogos arminianos usam graça preveniente para falar de uma graça que age em toda a humanidade, mas não, a graça preveniente é a graça que prepara os crentes para receberem a fé, o dom da fé, para receberem o arrependimento, o dom do arrependimento. A graça preveniente, ela prepara o caminho de volta. O retorno ordenado por Deus nunca acontece em nenhum dos momentos deste retorno pela iniciativa do homem, ou pelo homem apenas com os seus meios, com a sua força, com a sua capacidade. Em todo o processo da conversão, da santificação, até a glorificação final do crente, em todo este processo é a graça que age. A graça vem antes, a graça vem durante e a graça completa a sua obra ao final. Mas vejamos, meus irmãos, como esta graça precede o retorno destes filhos de Jacó, apesar de todo o medo que a culpa produz. Em primeiro lugar, nos versículos 15 até a primeira parte do verso 18, nós podemos observar que a culpa é que produz o medo de voltar ao passado. A culpa produz o medo de voltar ao passado. A parte central desta sessão é a declaração que nós encontramos aqui, que diz: então aqueles homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, ali no início do verso 18, que conclui essa primeira parte do texto. Toda aquela manifestação de graça, o que ela produz? Eles tiveram medo. Os filhos de Israel, eles prepararam todas as coisas para se precaverem neste retorno. Eles não queriam ser pegos desprevenidos, já que eles têm culpa, eles tinham que se preparar, eles tinham que se municiar, eles tinham que ter suas justificativas, suas desculpas, seus presentes que pudessem de alguma maneira compensá-los. É assim que o pecador culpado age, ele tenta compensações e eles se preparam. Eles fizeram o possível para estarem prontos para o momento em que se encontrassem com aquele terrível governador, aquele homem que os acusou de serem espiões, aquele homem que os meteu na cadeia durante 3 dias, e lembrem-se, aquele homem que tomou um de seus irmãos como prisioneiro durante um período de talvez 1 ano, porque no retorno para Canaã, um deles ficou, Simeão, que vai ser devolvido, conforme nós lemos neste texto. Se você ficou atento, você percebe que no momento que eles entram na casa de José, Simeão é devolvido. Então eles iriam encontrar com aquela pessoa terrível, aquele acusador implacável, aquele homem poderoso que tinha condições de destruir com a vida deles. E eles então se preparam para este encontro. Porque, meus irmãos, esta é uma reação natural do pecador. Quando nos sentimos culpados, nós tentamos controlar as coisas e o fazemos por meio de compensações. Queremos compensar com justificativas. Olha, eu sou assim porque eu fui criado desse jeito, porque meu pai era assim assado, porque minha mãe fazia isso, aquilo. Ou então por meio de agradar pessoas. Tem pessoas que confundem gentileza, misericórdia com um espírito agradador que serve apenas para esconder culpa. Então eu não posso falar algo para alguém que vai ofendê-lo, então eu faço um agrado. O ser humano é assim. Ele tenta encobrir a culpa e controlar a situação por meio de compensações, que podem ser racionalizações, justificativas ou então ações compensatórias. Por que fazemos isto, meus irmãos? Porque isto aplaca a culpa, nos fazendo sentir ou perceber que somos justos aos nossos próprios olhos. Afinal de contas, eu tenho culpa neste pecado, eu odiei meu irmão, eu intentei matá-lo. Então Judá, que é mais esperto, falou: a gente matar esse jovem, a gente não vai ganhar nada com isso, vamos vender. Eu vendi meu irmão, peguei o dinheiro, já gastei o dinheiro, falei mentira para o meu pai chora até hoje, mas eu sou uma pessoa boa, eu não sou um homem mau. Era assim que eles se sentiam, não é verdade? Eles não falaram para José, quando os acusou de serem espiões:
José, na verdade não disseram o nome José porque pensavam que era um governador. Governador, nós somos homens honestos. As compensações que a culpa nos leva a produzir têm como finalidade nos fazer sentirmos que somos pessoas honestas, pessoas de bem. Isso nos faz sentir justos. Contudo, como observamos no texto, todo aquele preparo era insuficiente para acalmar os corações cheios de culpa. Vejam que os versículos 15 e 16 declaram este preparo, principalmente o verso 15. Os homens trouxeram os presentes, trouxeram dinheiro em dobro, trouxeram Benjamim conforme José havia pedido, vieram e se apresentaram totalmente preparados. Mas este preparo não aplacou a culpa. Sua consciência os acusava, e a tentativa de manter o controle das coisas por meio de provisões humanas nada pode contra uma consciência ferida. É por isso que pessoas que têm culpas de pecados pretéritos, de pecados do passado, que as acusam fortemente, tentam fazer compensação, e estas pessoas vão percebendo que a compensação é suficiente. Estas pessoas geralmente elas entram em graves problemas mentais, de depressão, de angústia profunda. E grande parte do trabalho dos psicólogos é fazer a pessoa enxergar qual a raiz desta culpa que as acusa, que as deixa abalada, que as transtorna em sua vida. Porque, meus irmãos, era assim que aqueles homens se sentiram. Pois ao chegarem diante do governador, eles já tinham um discurso, eu imagino, ensaiado. Olha, veio esse dinheiro, nós trouxemos de volta, queremos devolver em dobro, queremos comprar de novo, e ainda trouxemos uns presentes para o Senhor. Mas José não falou com eles. José só olhou, viu que Benjamim estava com eles e chamou o seu mordomo e falou: trate com eles. Fale a estes homens para irem para a minha casa, porque lá eu vou falar com eles. Meus irmãos, desculpe a expressão, com esta atitude de José, ele, como nós falamos na linguagem coloquial, ele quebrou as pernas daqueles homens. Eles não esperavam essa atitude. José demonstrou uma graça que os deixou apavorados. Eles estavam prontos para compensar, mas José não pediu compensação, apenas os convidou para um banquete. Essa graça os deixou apavorados. A culpa nunca espera a graça. É por isso que o homem natural, sem a ação do Espírito Santo, ele odeia o Evangelho, porque quem é culpado nunca espera a graça. Os homens buscam maneiras religiosas de compensarem a Deus por meio de obras, por meio de méritos, mas somente aqueles que são nascidos de novo, somente aqueles que são abatidos pelo Espírito Santo, ao ponto de verem quão grande é a nossa culpa, quão terrível é a nossa miséria, e é impossível para nós redimirmos nossa alma, somente aqueles que têm esta visão da sua miséria, do seu pecado, do tremedal de lama onde se encontram, mas ao mesmo tempo tem a visão da cruz, destes pecados sendo colocados em Cristo, do sangue bendito cobrindo estes pecados. Somente estes são habilitados a se humilharem e, reconhecendo sua culpa, reconhecendo que não tem nada para oferecer em troca, que não podem oferecer nenhuma compensação, que não podem fazer nada para satisfazer a Deus. Somente pela graça o homem pode se aproximar de Deus. Então só aqueles que tiveram a obra do Espírito Santo atuando no seu coração vão esperar graça, apesar de culpa. Os irmãos são avisados de que se encontrariam com o governador na sua residência. Imagine, meus irmãos, um palácio. Vocês vão almoçar no palácio. Os servos de José recebem ordens de levar os filhos de Israel para sua própria casa. E com isso, estes homens, ao invés de se alegrarem por terem esse privilégio de uma audiência no palácio com o governador, eles, ao contrário, se apavoram, são tomados de medo. Os homens tiveram medo, versículo 18. Eles
colocam-se a imaginar que aquele local inusitado para o encontro com o governador era um indicativo de uma mais terrível e severa punição. É uma armadilha. Este homem quer fazer algo pior conosco do que ele fez na primeira vez. Eles interpretam tudo pelo filtro do medo. Quando nós somos tomados pela culpa e a culpa começa a obscurecer nosso pensamento, a dominar nossa imaginação, nós passamos a ver as coisas não da perspectiva da graça, mas da perspectiva do medo. Eles passam a ver um banquete que se transforma em armadilha, uma casa que se transforma em prisão, um favor que se transforma em ocasião para acusar. A culpa distorce a realidade. O passado que não havia sido resolvido faz com que a porta da graça que foi aberta parecesse agora um perigo. A consciência que os estava acusando, não José. José oferece graça. Ele já havia oferecido graça quando deu a eles o cereal e não cobrou nada. Agora ele oferece mais graça, os chamando à comunhão de sua mesa. Mas eles suspeitam da graça. É assim com todo pecador, desde o primeiro pecado. Quando Adão e sua mulher pecaram e comeram do fruto proibido, a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus, tiveram medo e se esconderam. Lembrem-se, meus irmãos, que o texto nos diz que todos os dias Deus ia ao jardim para andar com o homem, para desfrutar de comunhão com o primeiro casal. Deus desceu novamente ao jardim para andar. Claramente uma manifestação da graça. Meus irmãos, vocês acham que Deus não poderia mandar um raio dos céus para fulminar aqueles pecadores? Vocês acham que Deus não poderia dar ordem ao anjo da morte para exterminar a vida daqueles pecadores? Vocês acham que Deus não tinha poder, com uma palavra, para transtornar aquele jardim paradisíaco em uma Sodoma arrasada por pedras, por saraiva, por fogo? Precisava de Deus descer para passear no jardim após o pecado? Por que Deus desceu? Para demonstrar graça, para falar ao homem que, apesar do pecado e das maldições que o pecado havia trazido ao mundo, ele levantaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para destruir as obras do diabo. Deus veio para falar de graça, Deus veio para anunciar o evangelho, mas o que Adão e Eva pensaram? Essa moita vai nos proteger. Eles se esconderam. Quando ouviram a voz do Senhor, eles não imaginavam que Deus vinha até eles com graça para propor um novo pacto. Já que Adão havia quebrado o pacto das obras, Deus então proporia um pacto da graça, por meio de um descendente da mulher, superior a Adão, que haveria de redimir um povo para Deus. Mas Adão, ao ouvir a voz do Senhor, não imaginou que Deus vinha até ele com graça. Adão imaginava que Deus haveria de puni-lo, quando na verdade Deus prometeu graça. Deus tirou as vestes rotas que mal cobriam sua nudez, feitas de folhas de figueira, matou um animal e os cobriu com uma túnica. Embora nossa tradução não deixe perceber isto, a palavra usada para a veste que Adão e Eva fizeram é uma palavra diferente no hebraico para a palavra usada para a veste que Deus fez. A palavra que refere-se à veste que Deus fez é a palavra túnica. Uma veste real, uma veste digna. Deus os vestiu de dignidade. Mas Adão não esperava isso, por causa da culpa. Quantas pessoas, meus irmãos, fogem de Deus, não porque Ele é duro, mas porque acham que Ele vai cobrar o que fizeram, porque temem a sua graça. Então, a partir do verso 18 até o verso 22, estes homens ainda não se encontram em audiência com José. Eles estão sendo preparados para este momento. E o mordomo, o responsável pela administração daquela casa, os conduz ao palácio. A segunda parte do verso 18 até o verso 22 nos mostra isso.
E a parte mais importante desta sessão é a justificativa que eles dão. Quando eu imagino, eles entram naquele palácio, e eles não entram pela porta de serviços, eles não entram junto com os empregados, porque o texto nos mostrará que eles se assentarão na mesa de honra. Então eles entram pela porta da frente, e eles contemplam aquele lugar esplendoroso, e eles são colocados em um lugar em que pessoas importantes que vinham tratar com o governador ficavam. Eles então se assustam, e qual a reação deles? Olha, isto aqui tudo deve ser por causa do dinheiro que voltou, é para nos acusar, é para que ele venha sobre nós e nos faça escravos. E meus irmãos, até uma parte aqui é cômica no texto. O governador quer roubar nossos jumentos. Não é cômico? O que o governador do Egito quer com o jumento daquele povo? O homem que tinha cavalos, carruagens, o homem que tinha riquezas, ouro, prata, o homem que tinha exércitos e milhares de funcionários ao seu dispor, ele queria armar todo um plano para roubar jumento. Veja aonde a culpa nos leva. É mais fácil acreditar que Deus não é gracioso. É mais fácil acreditar que Deus não propõe reconciliação. O ímpio pensa que Deus quer tirar dele suas misérias. Deus quer tirar minha vida boa, que eu vivo no meu pecado maravilhoso. Meu irmão, Deus não quer roubar seu jumento, não. Repare, ninguém os acusou. Eles mesmos, conversando entre si, se acusam. No Egito ninguém falou nada contra eles, ninguém disse, olha, o dinheiro que vocês trouxeram, depois nós fomos ali fazer a conferência do caixa, fomos registrar, porque José é um excelente administrador, muito organizado, fomos registrar a contabilidade, e aí faltou aquele dinheiro, porventura vocês não viram aquele dinheiro? Ninguém perguntou nada sobre o dinheiro, eles mesmos se acusam. Vejam no versículo 19, quando eles chegaram ao mordomo da casa de José, vendo as portas daquela casa, entrando pelas portas da frente, eles dizem, ai, percebam essa interjeição, essa exclamação, ai, dor, olha como a culpa produz dor, ai, nós vamos entrar aí, nessa mansão, nesse lugar aí cheio de ouro, ai, estamos perdidos. Eles começam a se acusar, nós achamos o dinheiro, nós o trouxemos de volta. Percebam que pessoas culpadas são pessoas que dão muita explicação. Meus irmãos, Deus não pede explicação, Deus pede confissão. Deus não nos acusa, Deus nos convence. Mulher, o que fizeste? Ah, foi meu marido que fez isso. Não, o que você fez? Eu comi, eu pequei. Adão, o que fizeste? Ah, essa mulher que o Senhor me deu, eu não pedi mulher nenhuma, eu estava lá só dando nome para os animais, está certo que eu estava sozinho, não estava me sentindo bem, mas por que você me deu essa mulher? Adão, o que fizeste? Eu ouvi a voz da mulher. Eu não fiz o meu papel de ser o cabeça da família. Eu comi, eu pequei. Mas a culpa não se contenta em confessar, porque ela acha que não haverá graça, então ela quer compensar com explicações. Antes de serem questionados, antes de serem interrogados, eles já explicam. Os irmãos que trabalham aí nas forças policiais sabem disso, né? Quando você pega alguém geralmente culpado, a não ser que seja um criminoso recorrente, mas a pessoa já começa entregando até o que não fez. Aperta a pessoa, ela começa a falar demais. Ah, é isso, é aquilo, aquilo outro. Nós devemos nos lembrar que no caso do dinheiro retornado nos sacos de cereal, não havia neles culpa, eles não eram culpados. Eles roubaram dinheiro. Eles foram lá na caixa registradora de José, pegaram o dinheiro de volta e o esconderam? Não, eles não tinham culpa naquilo, mas eles começam a se achar culpados até por aquilo que não eram culpados.
Eles eram culpados no tocante à situação com José, conforme está no capítulo 42, no versículo 21. Quando José os colocou na cadeia, eles então confessaram uns para os outros. Versículo 21 do capítulo 42. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vêm estas coisas, por isso nos vem esta ansiedade. As circunstâncias que eles viveram no Egito, segundo eles deduziram, a primeira prisão e agora o medo de uma segunda e permanente prisão, o medo do confisco de seus jumentos, era para eles uma leitura disciplinar. Olha, nós fizemos aquilo no passado, não tem mais como resolver. Uma hora dessa, nosso irmão, ninguém sabe onde ele está mais, talvez esteja morto, já se passaram 30 anos, então Deus está nos castigando agora. Não é assim que a mente culpada interpreta a providência de Deus? Ah, estou doente, deve ser aquele pecado lá de trás. Ah, meu filho está desobediente, deve ser aquele pecado. Ah, meu casamento não vai bem, é aquele pecado. Ah, meu emprego, eu briguei com o chefe, é aquele pecado. Quando o crente sabe que aquele pecado, se estamos em Cristo, Deus não se lembra mais dele. A não ser que esse pecado não foi tratado. A consciência culpada, meus irmãos, ela ainda os machucava, fazia-os desconfiar até da bondade. A consciência culpada, ela espera não um julgamento, ela já espera condenação. Isso é exatamente o que acontece quando não resolvemos o problema do pecado. Ele nos acompanha em cada passo da nossa vida. Toda a nossa vida é narrada, toda a nossa vida é interpretada à luz daquela culpa passada. Por isso as Escrituras dizem em Números 32, 23, o teu pecado te achará, o teu pecado te encontrará. O problema da culpa real não havia sido resolvido, porém eles achavam que poderiam viver normalmente suas vidas, se julgavam até mesmo honestos, apesar daquela culpa. Veja o que eles dizem a José, no capítulo 42, verso 31, que eu já citei. Somos homens honestos. Eles eram homens honestos? Não. Talvez em alguns dos seus negócios, mas no seu coração eles eram honestos? Eles foram honestos com seu pai? Eles foram honestos com o governador? Veja, eles não sabiam que aquele governador era José. Por que eles não disseram, olha, nos dias que ficamos presos, nos 3 dias, nós chegamos à conclusão que todas estas coisas vieram contra nós porque nós temos um pecado do passado. Nós fizemos mal contra um irmão. Não precisava nem da segunda viagem, a reconciliação seria imediata. José já os havia perdoado. Mas lembrem-se, perdão não é igual a reconciliação. Para haver reconciliação, o perdão deve ser unido em relação à parte ofensora com arrependimento. De um lado perdão, do outro arrependimento. Então paz, reconciliação. José perdoou. Eles ainda precisavam se arrepender para que houvesse reconciliação. Na sua mente culpada, eles sempre tentam aplacar esta culpa com explicações, com autojustificação, com uma justiça própria de se julgarem honestos, sempre tentam fugir da acusação do passado. Contudo, meus irmãos, o bem feito não compensa o mal feito. O que você faz de bom hoje não compensa o que você fez de mal ontem. E eles sabiam disso. Chegamos então ao desfecho desta cena, que narra o retorno dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel ao Egito. Os versículos 23 a 25 nos mostram esta conclusão, em que apesar da culpa, a graça já estava operando. Apesar de toda esta culpa que produz medo, apesar de toda esta culpa que produz compensação, falha e falsa, autojustificação, a graça já estava operando. Aqui nós encontramos o momento mais poderoso do texto. Quando eles se justificam ao mordomo, eles ouvem da voz do mordomo: paz seja convosco, não temais. Meus irmãos, as mesmas palavras que os discípulos ouviram de Cristo após a ressurreição: paz seja convosco.
Palavras também que são repetidas ao longo de todas as Escrituras. Talvez uma das expressões mais usadas ao longo das Escrituras. Não temais. O vosso Deus, o Deus de Jacó, de Israel, de vosso pai, foi Ele que vos abençoou. Foi Ele que vos deu um tesouro nos sacos de cereal. Eles achavam que estavam sendo investigados, que eles seriam julgados, que eles seriam culpados, que eles seriam escravizados, que eles teriam seus bens tomados. Mas Deus já estava trabalhando com graça. Antes que eles entendessem, antes que se explicassem, antes que José se revelasse, Deus já estava agindo com graça, porque Ele amou primeiro. A iniciativa não parte de nós, a iniciativa sempre parte de Deus. Toda religião ensina uma maneira do homem chegar a Deus, de agradá-lo. Somente o Evangelho nos apresenta um Deus que vem até nós. Ele nos ama primeiro. O mordomo, meus irmãos, prega um sermão, e isto aqui, embora não seja um ponto central no texto, nos mostra algo importante. José havia evangelizado a sua casa. O mordomo de José, um egípcio, era crente. Ele não fala dos ídolos do Egito, ele não fala de falsos deuses, ele fala do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nome novo que Jacó recebeu. Ele prega um sermão melhor do que aqueles homens podiam imaginar. Ele fala de paz, ele fala de Deus, ele fala de provisão, ele fala de graça. O dinheiro não foi um erro, foi manifestação de misericórdia, foi Deus que vos deu esse dinheiro. Eu imagino que José contou a história, talvez não toda a história, mas parte da história para aquele mordomo, porque não foi o próprio José que pegou o dinheiro e colocou ali dentro. Alguém fez esse trabalho. Ele enviou os seus funcionários para fazerem isso. Esse mordomo era um homem crente, conforme nós podemos observar pelo testemunho que ele dá acerca de Deus. Então esse mordomo deve ter preparado tudo aquilo que José havia planejado. Assim como Deus, meus irmãos, Ele planeja, Ele decreta, Ele escolhe o caminho que nos conduzirá através da graça a Cristo, a salvação. José faz isto, e ele usa instrumentos. Um dos instrumentos, o mordomo, e o mordomo sabia, não foi por acidente que o dinheiro estava lá. Havia um propósito da parte de Deus. O dinheiro não foi um erro, a graça estava escondida dentro daqueles sacos. Mas, meus irmãos, quando eles abriram aquela prova da graça, o que eles sentiram em Canaã? Quando na estalagem, primeiramente, eles abriram um dos sacos e viram o dinheiro. Quando chegaram em Canaã e abriram o restante dos sacos e viram todo o dinheiro, eles e seu pai, ao invés de efusivamente darem graças, adorarem, louvarem a Deus, eles tiveram mais medo. Eles esconderam a culpa de seu pai. Ao invés de chegarem, pai, nós temos que confessar uma coisa para o Senhor. Nós ficamos presos ali, e lá na cadeia nós chegamos à conclusão de que todo este mal estava vindo sobre nós, porque nós mentimos para o Senhor, e nós fizemos maldade com o nosso irmão José. Não, eles esconderam a sua culpa. Todavia Deus não via a culpa deles para condená-los. O intento do Senhor era de graça e não de condenação. Eles esconderam a culpa e Deus, Ele esconde nos sacos a prova da graça, a prova da misericórdia, a prova da copiosa redenção, até o momento oportuno. E agora eles ouvem esta verdade que estava oculta, revelada. Foi Deus que os abençoou. Foi o Deus de vosso Pai que deu tesouro para vocês. Deus então está tratando aqueles homens como filhos, para poder tratar o pecado deles. Veja, meus irmãos, Deus não nos trata com disciplina antes de nos fazer filhos. Você se lembra o que diz o autor da Epístola aos Hebreus? Se Deus tem nos disciplinado, é porque somos filhos e não bastardos. Deus disciplina aos filhos que ama. Ele os trata como filhos, para então discipliná-los. Você sai disciplinando os filhos dos outros por aí?
não é uma prática muito boa, porque você pode acabar arrumando alguma confusão, não é verdade? A melhor coisa é quando você vê o filho de alguém aprontando, se você não conhece aquela pessoa, não tem intimidade com ela, é fingir que não está vendo, né? Se incomodar muito, retire-se do ambiente. Deus disciplina filhos. A graça não espera a confissão completa para agir, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que Deus está longe de nós por causa de culpas, de passado, de pecados. A graça, ela age antes. É a graça que nos leva a resolver estas coisas. Ela prepara o ambiente para que a confissão seja possível. Concluindo, meus queridos, os irmãos de José, eles voltaram esperando punição, mas eles encontraram provisão, uma mesa. Eles esperavam algemas, mas eles encontram um banquete. E o mais impressionante, antes que eles falem, Deus diz a eles: paz seja convosco, não temais. Talvez esta seja a situação de alguns de nós nesta manhã. Pessoas que estão voltando à presença do Senhor, pessoas que precisam tratar de situações não resolvidas, mas para Deus, meus irmãos, nós podemos fazer este trajeto, podemos fazer este percurso sem medo. Deus, Ele sempre age de maneira preveniente, de maneira antecipada, com a graça. Toda volta é precedida, acompanhada e consumada pela graça. Portanto, aplicando estas verdades que aprendemos na história do retorno dos irmãos de José, no retorno dos filhos de Jacó. Em primeiro lugar, pare de interpretar o silêncio de Deus como acusação. Pare de interpretar as situações difíceis como castigo. Os irmãos, eles entram em pânico porque o dinheiro apareceu, mas o que eles pensam ser prova de condenação era, na verdade, sinal de provisão, convite à graça, convite à conversão. E assim também acontece conosco. Deus muitas vezes está trabalhando a nosso favor, enquanto nossa consciência nos acusa. E nem tudo que parece juízo é juízo. Em Cristo, meus irmãos, até os momentos confusos, até os momentos tristes e difíceis da vida, podem e são instrumentos da graça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, quando você acha que Deus vai te colocar no tribunal, Cristo o está levando à mesa. Eles não pensavam isso? Esta casa será a casa em que definirá nossa sentença. Não. Naquela casa, eles sentaram-se à mesa para definir a paz. Eles esperavam prisão. Foram levados à casa de José com esta expectativa. Mas eles não foram presos. Eles banquetearam e ali os problemas foram tratados. Ali a graça manifestou-se poderosa para reconciliá-los. O final da história é uma história de alegria, de choro, de amor. O Evangelho faz o mesmo conosco. Quando nós nos voltamos a Cristo, esperando bronca, esperando juízo, esperando dureza, nós encontramos pão, vinho e comunhão. Deus pode até endurecer as coisas para que nós voltemos a Ele, mas ao nos voltar, sempre podemos esperar uma mesa posta. Não foi assim com o filho pródigo? Meus irmãos, segundo a lei de Deus, o filho pródigo foi ousado a voltar para a casa de seu pai. Porque a lei diz que um filho rebelde deve ser entregue pelos seus pais aos anciãos da cidade e, acusado pelos pais, ele deve ser apedrejado até a morte. Então era isto que a lei tinha como destino para o filho pródigo, mas ele voltou porque ele confiou no coração do pai. Não, meu pai não vai me matar, ele vai me colocar como empregado, ele vai me deserdar, mas matar não. E o que o pai fez? Quando ele voltou, o pai o recepcionou do lado de fora, o abraçou, o tratou com a dignidade de filho e banqueteou com ele. É assim que a graça faz. Não tema voltar à presença do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós estamos diante de Deus por causa da sua obra em Cristo.
Não porque podemos explicar nossa culpa, não porque podemos fazer alguma compensação religiosa, mas por causa do mediador. Os irmãos de José tentaram se explicar, os irmãos de José tentaram compensar, mas José já havia ordenado paz, José já havia ordenado misericórdia. E da mesma forma, em relação a nós não somos aceitos porque nós confessamos bonito, porque nossa oração é agradável a Deus, porque nós temos algo em nossa vida religiosa que torna Deus propício. Hoje eu chorei, então Deus perdoou meu pecado. Não. Nós somos aceitos porque Cristo nos céus intercede perfeitamente por nós. Ele intercede por você quando você se quebranta, Ele intercede por você quando você não está tão avivado assim. É pelos méritos de Cristo, é pela intercessão de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse menos na sua consciência religiosa, descanse em Cristo. Com isso eu não quero dizer que você pode ser um cristão relaxado, não. Mas lembre-se, tudo aquilo que nós fazemos não é para que Cristo nos aceite, é porque amor com amor se paga, é por amor a Ele. Não é para compensar nossa consciência, mas é para manifestar amor. E por fim, às vezes o lugar que nós mais tememos é o lugar onde a graça se manifesta. Os irmãos, eles têm medo da casa de José, e é ali naquele lugar que eles recebem comida, descanso, reconciliação. Muitos hoje têm medo de estarem na igreja, de assumirem compromisso com o Senhor, de viverem uma vida de comunhão com Deus, de observarem os preceitos do Senhor, de andarem na presença de Deus, porque acham que serão incapazes, porque serão rejeitados. Mas nós aprendemos no Evangelho que não precisamos de fugir de Cristo por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa insuficiência. Na verdade, é em Cristo, é nos relacionando com Ele, que seremos capacitados a ficar de pé. Nós podemos voltar até com medo, por reconhecermos nosso pecado e por sabermos que o Senhor é santo, mas nós podemos ter a clara consciência, a plena certeza de que Cristo nos dá paz, de que Cristo lançará fora este medo na medida em que Ele tratar o nosso coração. Portanto, meus irmãos amados, talvez você seja um destes viajantes que viajam junto com aqueles homens de Gênesis 43. Você esteja com medo, você tenha pecados para tratar, você tenha situações para resolver, um coração pesado, uma culpa que te acusa. Mas lembre-se, ouça o Evangelho. Deus não te traz a presença dEle para lançar na sua cara acusações. Ele te traz na presença dEle para te dar a graça abundante, a graça preciosa que há em Cristo, nos méritos dEle. O mesmo Cristo que conhece a sua vida, que conhece a sua história, é o Cristo que pagou por cada um dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, não precisamos ficar explicando as circunstâncias. Não precisamos dar desculpas ou querer apresentar alguma compensação, alguma obra nossa que, para nos justificar, não passa de uma obra morta. Nós precisamos apenas da fé e do arrependimento. Precisamos apenas lançar fora o medo, porque Ele nos amou primeiro. E no verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Fiquemos de pé, vamos orar, pedindo a Deus que aplique a palavra dele em nosso coração.